Seja bem-vindo ao Horizonte Diverso. Já ouviu falar sobre Hannah Arendt? Se não, você está prestes a conhecer uma das mentes mais brilhantes do século XX. Vamos embarcar nessa história. Hannah Arendt foi uma filósofa e teórica política alemã, amplamente conhecida por suas análises perspicazes sobre o totalitarismo, a natureza do poder e a condição humana. Nascida em 1906 em Hannover, Alemanha, Arendt foi forçada a fugir de seu país natal em 1933 devido à ascensão do regime nazista. Ela se estabeleceu nos Estados Unidos, onde produziu algumas de suas obras mais influentes. Arendt se destacou por sua capacidade de questionar e desafiar as normas estabelecidas, propondo novas maneiras de entender a política, a sociedade e a natureza humana. Sua obra mais conhecida, As Origens do Totalitarismo, oferece uma análise profunda das características dos regimes totalitários, explorando como eles surgem, se desenvolvem e funcionam. Arendt argumenta que o totalitarismo não apenas controla o comportamento político, mas também busca dominar todos os aspectos da vida humana. A importância de pensamentos saudáveis. Os pensamentos nocivos e equivocados têm o potencial de destruir uma sociedade. Quando ideias prejudiciais, como preconceitos, intolerância e ódio, são propagadas e aceitas como normas, elas corroem os valores fundamentais que sustentam uma comunidade saudável. Esses pensamentos limitam a liberdade individual e promovem divisões, resultando em conflitos e desintegração social. Hannah Arendt nos ensina que é essencial questionar as ideias e crenças estabelecidas, buscando sempre a verdade e a justiça. Uma sociedade só pode prosperar quando seus membros são livres para pensar criticamente e expressar suas opiniões sem medo de represálias. Portanto, combater pensamentos nocivos e promover o entendimento e a empatia é crucial para construir uma comunidade forte e unida. A crítica ao nazismo e regimes totalitários. Em sua obra Origens do Totalitarismo, oferece uma análise profunda e crítica dos regimes nazista e stalinista, explorando como esses regimes surgiram e o impacto deles na sociedade e na humanidade. Arendt argumenta que o nazismo, assim como outros regimes totalitários, se baseia na manipulação da verdade, no banimento do pensamento crítico e na utilização do terror para subjugar as massas. Nos tempos atuais, podemos observar algumas semelhanças preocupantes. A política de deportação em massa promovida por Donald Trump, por exemplo, utiliza uma narrativa de medo e ódio para justificar ações que visam imigrantes e minorias. Trump e seus apoiadores afirmam que essas medidas são necessárias para salvar a América, criando uma atmosfera de tensão e divisão semelhante à que Arendt descreveu no contexto do nazismo. Alerta sobre os perigos da normalização de atitudes cruéis e intolerantes, que podem levar à desintegração social e à perda de valores fundamentais. Hoje, a normalização de discursos de ódio e a promoção de políticas de exclusão são sinais de alerta que devemos tomar a sério. A empatia e o respeito mútuo são essenciais para construir uma comunidade forte e unida, e devemos estar atentos para evitar que a história se repita. Nicolelis, um renomado neurocientista brasileiro. Miguel Nicolelis é conhecido por seu trabalho pioneiro na área de interface cérebro-máquina e pela criação do conceito de BrainNet, que é uma rede de cérebros interligados. Em seus estudos, Nicolelis demonstrou que é possível conectar os cérebros de animais, como ratos e macacos, para que eles possam colaborar em tarefas através da transmissão de sinais elétricos entre seus neurônios. Ficou curioso sobre esse brilhante neurocientista? Recomendo ir mais a fundo e ler seus artigos e assistir às entrevistas com ele. Mas, depois dessa breve introdução, vamos ouvir o que Miguel Nicolelis diz sobre os eventos atuais, a normalização da narrativa e a distorção dos fatos em uma entrevista no canal GGN. Link na descrição. Nicolela, a gente teve a eleição do Trump, esse negócio das big techs aí, da desorganização do mercado de informação cada vez espalhando, comprometendo a própria democracia. Como é que você vê essa evolução e agora com essa questão também aí da inteligência artificial?
Né? Então, Nassif, é muito curioso, porque eu estava nos Estados Unidos até 3 semanas atrás, né? Eu vim aqui para o Brasil um pouco antes da eleição, né? E eu estou até escrevendo um artigo sobre... O título do artigo vai ser Os Múltiplos Furacões que Estão Avassalando o Sonho Americano. Né? Porque é como se o sistema inteiro, todo o framework de sociedade, de valores, de democracia, que eles chamam, né, de democracia, mas eu tenho minhas dúvidas há muitos anos. Estou há 36 anos lá, então já vi de tudo, né? É como se ela estivesse derretendo por dentro, sabe? Sim. É como se o país estivesse perdendo a alma por dentro. E eu cheguei lá em 89, né? 20 de fevereiro de 89. E o país que eu conheci em 89 não existe mais, tá? Se hoje eu fosse um jovem brasileiro cientista aplicando para ir trabalhar nos Estados Unidos, né, fazer um pós-doc, como eu fiz na minha época, as dificuldades seriam muito maiores, porque o sentimento anti-imigração, o sentimento anti-estrangeiro, apesar de que todo sucesso americano foi basicamente resultado né, desde o século XIX, do influxo de imigrantes do mundo inteiro, né? As condições seriam completamente diferentes. E eu parei de escrever esse artigo para esperar o resultado da eleição, porque eu queria pôr qual seria o último furacão, né? Porque, na realidade, os dois lados eram... Né, eu tenho grandes críticas a ambos os lados, né? Mas o Trump significa, na minha opinião, um fenômeno que, como você colocou aí, né, que eu descrevi nos meus livros, o último em 2020, né, de como um vírus informacional é capaz de infectar milhões de mentes e fazer com que essas mentes criem um supracérebro coletivo, né, que eu chamo de BrainNet, que passa a acreditar em coisas que desafiam a realidade tangível, a realidade concreta. Você, melhor do que eu, sabe, a economia americana foi a melhor economia a sair da pandemia no G7. Né? Então, todos os indicadores econômicos americanos hoje em dia, e eu vivo isso há anos, né, são os melhores possíveis. O Biden recuperou, não que eu tenha nenhuma simpatia por ele, tá? Mas o Biden recuperou a tragédia que o Trump deixou, sem falar nos 800 mil mortos que o Trump deixou da pandemia, tá? Por todo o negacionismo, né? E, de repente, as camadas mais prejudicadas, o extrato social mais perseguido, os afro-americanos, as mulheres, né, o que a gente chama da classe média baixa americana, né, que são as pessoas que realmente vivem de cheque em cheque, porque os brasileiros não têm ideia, não existe nenhum aparato de seguro trabalhista, nenhuma lei trabalhista de segurança. Se você é despedido nos Estados Unidos, você ganha 2 semanas de pagamento e tchau, né? A maioria dos americanos não tem férias pagas, tá? Não tem seguro de saúde, né? E o que eu notei é que, se você vê a análise dos dados da eleição, o Trump teve um aumento de votos dos latinos, teve um aumento de voto dos homens afro-americanos. Que loucura! Uma mulher afro-americana concorrendo pela primeira vez na história, tá? Os homens afro-americanos aumentaram a votação no Trump. E o que você falou, eu acho que é o grande... Eu até postei no meu Twitter e tomei centenas de mensagens de você sabe de quem, né, querendo me matar, porque eu falei que a sociedade americana está dizendo para o Brasil o seguinte, é que nem aquela vodka Smirnoff, eu sou você amanhã, tá? Porque nós somos Argentina. O que aconteceu lá, essa campanha eleitoral, vai acontecer aqui em 2026, tá? Isso. E vai Narrativas e distorção da realidade são o novo quadro político. Será que isso nos afeta como sociedade? A resposta é sim. Quando a atitude dos poderosos transforma e molda a narrativa ao seu favor, tudo que está embaixo é sufocado e oprimido. Os mais vulneráveis são os primeiros a sentir o peso do chicote. Cara, eu falo, o Elon Musk, pra mim, não foi um sinal nazista, pra mim não foi, entendeu? Só que eu acho que ele não devia ter feito. Só isso. Vamos lá. Sabe quem falou que foi um sinal nazista, Sacani? Os alemães, sabe? A mídia alemã, estudiosos da Alemanha,
eles falaram que é um gesto nazista. Talvez, assim, só talvez essa galera entenda um pouco de nazismo, né? Além disso, centenas de historiadores, né, de nazismo falaram, é nazismo. Porque as pessoas tendem a desculpar um ato nojento só porque são fãs. Porque é tão difícil aceitar que você está errado em apoiar tal ato ou ídolo. Será que existe uma cegueira onde só se enxerga fragmentos da realidade, fechando os olhos para as coisas reais, pois assim é mais confortável de existir do que realmente enxergar? Toda narrativa é perigosa, tanto para um lado quanto para o outro. No entanto, encontrar um fio de coesão ainda é a melhor maneira de coexistir. Estamos na era do consumismo, onde tudo vira lucro. Sua luta pela liberdade vira capital, a perda de seus direitos também vira capital. Olhando para o copo meio cheio, quando irá derramar tudo que é prejudicial à democracia, à liberdade, à vida e ao seu poder de compra? Não sabemos. Hoje, a liberdade para alguns é o direito de oprimir, massacrar e distorcer. Pessoas comuns ficam no meio desse redemoinho de conspirações e desinformação, acreditando em tudo. As Big Techs ajustam seus algoritmos para continuar separando as pessoas da realidade, mostrando o que lhes convém, tornando o debate mais raso e contaminando nossas mentes. Você já deve ter ouvido a frase, dividir para conquistar. Quando a sociedade se fragmenta, os discursos de ódio dominam a retórica, escondendo o real motivo de tudo o que está acontecendo. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Um forte abraço e até mais.